Olá, servidor, olá, servidora. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário do Servidor, o seu canal de notícias sobre o seu direito como servidor público federal. Meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, sócio do Lima e Volpatti Advogados Associados, e hoje eu quero falar com vocês de um tema muito delicado. Eu quero falar com vocês sobre dor, sobre a situação jurídica do servidor que sofre de dores crônicas. Porque, veja, a dor, ela pode atingir níveis incapacitantes momentaneamente para o exercício do trabalho. Mas a dor crônica, obviamente que ela não vai se manter sempre nesse nível incapacitante. Ela vai ter variações. Então nós temos uma situação em que o servidor sofre uma enfermidade que lhe gera uma dor que não tem cura, não tem tratamento, mas pode ser contornável e pode ser controlável. Essa é a verdadeira expressão, principalmente através de medidas não medicamentosas, medidas de controle da dor, como de redução do estresse, medidas de alongamento, outras medidas alternativas à medicação tradicional. Então, o que nós vemos é um quadro em que muitos destes servidores, principalmente no começo da doença, são submetidos a várias licenças médicas, muitas vezes continuadas, o que pode levar o órgão a considerar o servidor incapaz para o serviço público, nos termos do artigo 41 da Constituição da República. E isso levaria a uma aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, que ela é proporcional ao tempo de contribuição. Pela nova regra, a que a gente vai considerar aqui nesse momento, a aposentadoria, a renda mensal inicial deste servidor seria de 60% da média de todos os seus salários de contribuição. Portanto, isso tende a ser um valor muito baixo, dado que a média de todos os salários de contribuição vai considerar também o período anterior ao seu ingresso no serviço público, onde normalmente ele tinha um salário de contribuição inferior, e já será cortado em 60%. Então, se fosse o seu salário integral, que não é, já seria uma redução de 40%. E mais, o servidor aposentado por incapacidade permanente para o trabalho fica vedado de retomar qualquer atividade particular, inclusive uma atividade empresarial. Então, digamos que o servidor consiga controlar esta dor e, por exemplo, maneje ter uma empresa da sua casa. Ele poderá ter determinado o seu regresso ao serviço público. Então, com certeza, a melhor opção é nós buscarmos a não aposentadoria deste servidor. E como isso acontece? Bom, a própria reforma da Previdência, Emenda Constitucional 106 de 2019, ela impôs que a aposentadoria do servidor por incapacidade só pode ocorrer após frustrada ou demonstrada impossibilidade da sua readaptação, porque a readaptação ela é mais barata tanto para o poder público como ela é mais benéfica para o servidor em regra. Então nós vemos o seguinte, a Lei 8.112 ela trata da adaptação do servidor público, que é uma mudança de cargo para um compatível com as suas capacidades físicas e com as suas capacidades intelectuais e aproximado do cargo anterior. Então a gente costuma dar o exemplo do servidor que desenvolve uma atividade que usa o corpo, digamos, um agente de polícia federal, que pode ser que tenha que exercer operações, etc., e ele sofra um tiro na perna, por exemplo, e fique sem o movimento de uma das pernas. Então ele vai ser manejado para uma atividade de escritório, porque ele consegue manejar isso em uma cadeira de rodas, por exemplo. Mas existe também a adaptação no mesmo cargo, que é a adaptação do desempenho das atividades. Hoje nós temos no Poder Executivo Federal a regulamentação do trabalho remoto e do teletrabalho, que é regulado através de um programa de gestão. Então é possível nós verificarmos que se o servidor tem uma situação de dor que pode ser melhor manejada se ele trabalhar do seu domicílio e ele for, por exemplo, praticamente qualquer servidor hoje do Poder Executivo Federal trabalha em uma atividade que nós podemos chamar de burocrática, sem ser um termo pejorativo, trabalha através da internet, através do seu computador, todos os sistemas estão informatizados. Então é possível compatibilizar a atividade do servidor com uma atividade remota na qual ele consiga ter, por exemplo, maiores períodos e intervalos de descanso, mantida a produtividade.
Ou mesmo é possível demonstrar o cabimento do artigo 98, parágrafo 2º da Lei 8.112, que fala do ajuste de jornada para o servidor que é uma pessoa com deficiência. Este servidor não é inerente à deficiência e à redução de jornada, mas demonstrada a necessidade, o vínculo, o nexo causal entre a deficiência e o tempo disponível do servidor para o trabalho, é possível adaptá-lo com redução de jornada. E havendo a redução de jornada, nós podemos pactuar no programa de gestão do trabalho remoto deste servidor, do teletrabalho deste servidor, a sua redução da meta semanal, da meta periódica de produtividade. Então veja, existem ferramentas diversas, em especial o trabalho remoto, o teletrabalho, para que o servidor que sofre de dor permaneça em atividade, permaneça plenamente entregando qualidade de serviço para a administração pública e não sofra uma aposentadoria extremamente precoce e que eu costumo dizer que ela, na verdade, é desproporcional, porque a pessoa sofre com a doença, a pessoa vai ter mais gastos com a doença, ela está no seu direito constitucional de preservação da saúde e o que se vê é um Estado que lhe entrega praticamente a pobreza em decorrência disso e a inviabiliza de continuar trabalhando. Portanto, a nossa sugestão para aqueles servidores que ainda mantêm uma capacidade laborativa é que busquem os seus direitos, busquem fazer a comprovação adequada, o acompanhamento médico adequado e, eventualmente, o acompanhamento jurídico para demonstrar a capacidade e a permanência da sua capacidade laborativa. Assim você continua contribuindo para a Previdência Social, para o seu regime próprio de Previdência, para o seu regime complementar de Previdência, continua desempenhando suas funções e tem uma vida digna, como a Constituição garante a todos nós. Por hoje é só, muito obrigado.